Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Agora sim, né? Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos, que alegria estarmos juntos para prosseguir aí no livro de Atos. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do capítulo 12. Nós não vamos ler o capítulo 12 todinho. Como uma boa instrução a gente já recebeu na faculdade, né? Que numa pregação expositiva a gente tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, né? Então hoje eu vou ferir uma regra que eu aprendi com meu professor. Não vou ler todo o texto, porém eu vou tentar explicar o texto e vou tentar aplicar o texto. Só que nós vamos ler os trechos que vão determinar os pontos da minha mensagem. Então este capítulo 12 eu dividi em 3 partes e cada uma delas é um tópico da mensagem da noite de hoje. Mas fique com o texto aberto, porque nós vamos ler sim. Fique com o seu celular ou o seu dispositivo eletrônico aberto para você acessar a Bíblia. E a gente vai então caminhar juntos a respeito desse tema. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida de oração. E o tema que foi proposto para nós na noite de hoje é: a igreja primitiva tinha a primeira resposta. E qual será que era a primeira resposta da igreja primitiva? Antes de explicar qual era a primeira resposta da igreja primitiva e por que ela tinha essa resposta, eu quero perguntar para você, diante de uma notícia triste, diante de uma notícia difícil, diante de uma notícia inesperada, qual é a sua primeira resposta? Como você reage diante de uma notícia difícil? Quando você está lá e você pegou o exame de um médico, ou quem sabe você um dia possa passar por essa experiência, eu não desejo isso a você, mas se você pode passar por essa experiência, chega o diagnóstico de uma enfermidade difícil, qual você acha que vai ser a sua primeira resposta? Quando você na sexta-feira é chamado no RH da sua empresa e você recebe a notícia do desligamento, qual poderia ser a sua primeira resposta? Ou se você já passou por essa experiência, qual foi a sua primeira resposta? Quando você lá atrás estava namorando e o namorado, a namorada ligou para você e disse assim para você: eu acho que chegou o fim. Eu gosto muito de você, mas não quero mais namorar com você. Qual foi a sua primeira resposta? Quando o gerente do banco liga para você, se ele não ligou, eu espero que ele nunca ligue, mas se ele já ligou e você teve essa experiência, olha, não dá mais para segurar o seu crédito, você precisa dar um jeito de pagar o seu crédito aqui. Qual é a sua primeira resposta? Enfim, diante de uma situação difícil, como tem sido a sua primeira resposta? Eu tenho a tendência, por conta de um coração pragmático, quando eu recebo uma notícia difícil, eu mal termino de processar, enquanto a pessoa está falando, enquanto alguém está trazendo a notícia, eu mal termino de processar, eu já estou buscando uma solução para aquela situação. Então, meu coração pragmático sempre procura uma solução para aquela situação. E eu tenho tentado melhorar nisso, é uma área de luta para mim, né? Porque eu mal processo. Nem deixo a pessoa, às vezes, dizer tudo o que tem a dizer. Eu já estou pensando, como que eu vou resolver isso? Com quem que eu vou falar? Quem eu vou acionar? Qual atitude que eu vou tomar? Como eu vou mudar? E com isso, às vezes, eu meto o pé pelas mãos e precipitadamente tenho atitudes que depois eu venho me arrepender. Meu coração pragmático me leva a esse tipo de ação. Mas e você?
Diante da notícia difícil, qual é a sua primeira reação? O medo? A fuga? O desespero? O choro? O lamento? Nossa, poderíamos então aqui sugerir ao seu coração várias possibilidades, mas você sabe, ou você já pensou nisso, qual é a sua primeira resposta? Quando eu olho então para o capítulo 12 de Atos, eu percebo claramente que a primeira resposta daquela igreja era a oração. A oração era a primeira resposta daquela igreja. Aquela igreja não se desesperava, aquela igreja não buscava soluções, aquela igreja não se intimidava, aquela igreja não ficava chorando e lamentando, aquela igreja não ficava desesperada, aquela igreja então não se recolhia no seu quarto, cobria a cabeça com cobertor e alimentava uma depressão. Aquela igreja, ela orava. Quando a notícia difícil chegava, a primeira resposta daquela igreja era a oração. E eu tenho tentado aprender isso com a igreja primitiva. Lendo o livro de Atos, eu tenho tentado aprender. A minha primeira resposta não pode ser uma atitude humana, não pode ser uma busca humana, não pode ser uma vazão das minhas emoções, não pode ser um extravasar dos meus medos e dos meus sentimentos. A primeira resposta tem que ser a oração. Porque é na oração que algumas coisas vão acontecer que esse texto descreve para nós. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por que nós devemos fazer da oração a nossa primeira resposta? Antes de pensar em ligar para o gerente, antes de pensar em buscar uma outra avaliação do médico, antes de pensar então numa alternativa, nos contatos que você tem, você já fica pensando nos telefones, para quem você vai ligar, como eles vão poder te ajudar, quais, o network que você tem, que vai poder abrir alguma porta e resolver aquilo para você. Antes de tudo isso, nós deveríamos orar, porque a oração vai nos dar o direcionamento que nós precisamos. E quando eu olho então para esse texto, eu percebo que a igreja primitiva era a resposta primária, a primeira resposta era a oração. Então vamos ler o texto bíblico? Vamos ler os primeiros 5 versículos deste capítulo 12. E aí eu lanço o primeiro tópico da mensagem. Por aquele tempo, o rei Herodes não era o que mandou matar, mandou prender Jesus e mandou crucificar Jesus. Não era esse, era o neto desse. Esse Herodes era neto daquele que mandou prender e matar Jesus, tá? Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A primeira resposta não foi um plano de como nós vamos libertar Pedro. A primeira resposta não foi como nós vamos resistir a Herodes. A primeira resposta não foi a quem nós vamos pedir ajuda. A primeira resposta daquela igreja foi incessantemente orar a Deus em favor de Pedro. Por que a primeira resposta daquela igreja foi a oração? Porque a igreja primitiva tinha como fundamento a oração. A oração era o fundamento da igreja. Em outras mensagens, discorrendo o livro de Atos, nós aprendemos que quase em todos os capítulos do livro de Atos, existe uma menção da igreja estar orando. Quase todos os capítulos.
São poucos os capítulos que não tem a menção da igreja orando. Quando eles precisavam tomar decisões, eles oravam. Quando eles precisavam separar líderes, eles oravam. Quando Pedro estava sendo perseguido também, diante do Sinédrio, eles oraram. Então, era comum a igreja de Cristo no primeiro século fazer da oração a sua primeira resposta, porque era o fundamento daquela igreja. A oração era o fundamento daquela igreja. E quando a gente pensa em fundamento, em fundação, em alicerce, logo nós pensamos então em duas coisas. Eu já mencionei isso aqui em outras oportunidades, falando sobre alicerce, e quando nós pregamos sobre enraizados. Aquela série de mensagens que a gente fez, que o tema era enraizados. Alicerce relembra o quê? Profundidade. Alicerce nos lembra de profundidade. E conversando, logo que eu cheguei com Edson, com Celso, falando sobre a construção, falando sobre como esse templo foi erguido até aqui, foi-me dito então que muito dinheiro foi jogado, foi investido na sua fundação. Tinha um leito, ou tenho ainda um leito na nossa propriedade. Você furava e só achava água, e não achava um lugar seguro para se colocar então a fundação, o alicerce, a base para se construir um prédio. Pena que não jorrou petróleo, né? Senão nós já estávamos com isso pronto. Era água, mas não era petróleo. Mas fundação diz respeito à profundidade. A oração nos leva a um relacionamento profundo com Deus. A oração nos leva a um relacionamento íntimo, bem pessoal, bem próximo com Deus. Mas é interessante nós pensarmos que nós não vemos a fundação. Ela está escondida. Ela hoje está escondida por concretos. Ela está escondida, né, no piso que temos no segundo subsolo. Mas a gente sabe que ela está lá, mas ela está escondida. Por isso, Jesus Cristo vai dizer assim: quando vocês forem orarem, vocês devem entrar no seu quarto, e vocês devem fechar a porta, e o Pai que em oculto te vê, em oculto te responderá, te abençoará. O secreto de Deus. Aquele momento em que tem só nós e Deus, só eu e Deus. Num lugar calmo, num lugar silencioso, num lugar de preferência. Como eu gosto da poltrona que tem, ou da cadeira que tem no escritório de casa. É lá, ali é o meu secreto. É lá que eu entro, é ali que eu me assento, eu me ajeito, eu começo a orar. Às vezes sentado, às vezes de joelho, às vezes em pé. De manhã eu abro a janela do quarto e ainda consigo tomar vitamina D, porque o sol bate direitinho no meu quarto. E aí eu oro com o sol no rosto, tomando vitamina D e uma injeção de ânimo do Espírito na minha história. Qual é o seu lugar secreto? Não, sim, a gente deve orar no trânsito, não tem problema nenhum. A gente deve orar enquanto espera na fila de algum serviço que nós estamos aguardando, não tem problema nenhum. Nós podemos orar na estação do metrô, na estação do trem, enquanto o ônibus não chega no ponto, enquanto o Uber não chega, nós devemos orar. Mas nada substitui o secreto. Nada substitui. Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e em secreto, o Pai que te vê, em secreto, Ele vai te atender. É esse momento de entendermos que a fundamento é um lugar profundo e um lugar oculto. Mas olha que interessante, aquela igreja ela entendia uma coisa que às vezes eu tenho dificuldade de entender. Por mais que eu creia que a minha oração não tem poder de mover a mão de Deus, eu não consigo orar sem entender que sim, a minha oração pode mover a mão de Deus. E quantas vezes a minha oração é para pedir que isso aconteça, que a vontade dele se alinha com a minha necessidade e com o meu desejo de ver o poder dele se manifestando em nossas vidas por meio da oração. Então eu tenho aí uma luta interior
que está relacionado às minhas emoções, está relacionado ao meu intelecto. Mesmo que a minha mente diz, a sua oração não pode mover a mão de Deus, o meu coração diz, ore para que Deus mova a sua mão na direção do seu pedido e do milagre que você quer. E aí eu fico então nessa crise. E quando eu olho para a igreja do primeiro século, ela tinha uma percepção clara a respeito da soberania de Deus. Assim como eu também creio na soberania de Deus, e assim como eu também descanso na soberania de Deus. Não é curioso? Olha comigo. 3 dos discípulos mais próximos de Jesus. Toda criança do ministério infantil sabe que no barco com Jesus tinha quem? Pedro. Os 3 prediletos de Jesus, mais íntimos, mais próximos, né? Eram os 3 que caminhavam mais próximos dentro do ciclo de influência de Jesus. Tanto que quando nós estudamos sobre discipulado, tem um livro muito interessante que ele fala exatamente isso. Jesus tinha os 3, depois Jesus tinha os 12, depois Jesus tinha os 500 e depois Jesus tinha as multidões. E Jesus nunca ia para as multidões. Jesus preparava aqueles que iam para as multidões. No discipulado, Jesus ele sempre preparou aqueles que iam para as multidões. Ele mesmo nunca estava nas multidões, mas eram os 3, os 12, os 500 e as multidões. Eram os 3 mais próximos, mais íntimos. Aquele que reclinava no ombro, no peito de Jesus, João. E olha que curioso, nós temos 3 destinos completamente diferentes para esses 3 que andavam bem pertinho de Jesus. O que aconteceu com Tiago? Foi morto à espada. O que aconteceu com João? Foi exilado em Pátimos. E o que aconteceu com Pedro? Foi encarcerado. A soberania de Deus na vida de oração nos traz a pensar isso e nos impede de ficarmos nos comparando com aqueles que estão recebendo algo e que nós não estamos recebendo e podemos ter a tendência de achar, ele é mais espiritual do que eu, por isso ele está recebendo e eu não estou recebendo. Mas nós temos ali no núcleo íntimo de Jesus, Tiago, João e Pedro, e 3 destinos totalmente diferentes. Por quê? Para Tiago foi a morte. Por quê? Para João foi o exílio em Pátimos. Por quê? Para Pedro foi o cárcere. Não tenho a mínima ideia. Mas isso não afetou a fé, a espiritualidade e a missão deles. Porque eles tinham como fundamento a oração. Então, nós precisamos entender que a oração não deve ser um dispositivo para a crise. A oração não deve ser um dispositivo para a crise. A oração precisa ser um dispositivo de dependência diária a Deus. É pela oração que eu crio a minha dependência diária com Deus e não simplesmente um dispositivo para a crise. Então estou em crise, eu vou agir como um homem desesperado que precisa de socorro e faço de Jesus um bombeiro, que apaga aquele incêndio e me dá paz de novo para que eu possa prosseguir na minha vida. Mas quando eu fujo dessa tendência de fazer da oração um dispositivo para o meu momento de crise, e sim, um dispositivo para uma dependência diária de Deus, eu estou me preparando para a crise. Por isso eu tenho muitas reservas com a teologia coach. E aqui eu não quero falar mal de ninguém e nem acusar ninguém, porque a teologia coach pode nos preparar para um momento, mas a teologia coach não nos prepara para a crise. Ela não nos prepara para a crise. E aí quando chega a crise, a teologia coach não tem resposta. E aquele que é adepto disso e que precisa desse incentivo todo culto e toda celebração, quando chega a crise, ele se decepciona com Deus, ele se decepciona com a fé, ele se decepciona com a vida que ele tem levado. Porque é na dependência diária que nós vamos criando cascas, para quando a crise chegar, eu não me decepcionar com Deus, eu não me decepcionar com aquilo que Deus tem feito.
Então, guarde isso. Para a igreja primitiva, a primeira resposta era oração, porque era o fundamento da igreja. E ela estava ali, criando uma dependência diária através da oração. Falando e ouvindo, falando e aprendendo, falando e sentindo a presença de Deus. Quando a crise chegou, a igreja estava segura, porque ela entendeu a importância da dependência diária através da oração. E não fez da oração um dispositivo para se sentir socorrido no momento de crise. Quando eu olho então para isso, eu quero lembrar a você. Você tem se lançado para um relacionamento profundo com o Eterno? Como estão seus alicerces? Se as bombas caírem no entorno da sua casa, ela vai resistir? Se as bombas caírem, as notícias difíceis chegarem para a sua vida, suas emoções vão resistir? Você tem vivido no secreto, você tem vivido no oculto? A minha oração é que você possa fazer da oração o fundamento da sua fé, o fundamento da sua jornada com Jesus, o fundamento da sua história com Jesus. Segundo, leia comigo dos versículos 6 até o versículo 11. Acompanhe aí comigo. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, se referindo a Pedro, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que vem na minha mente é aquilo que eu já falei no primeiro ponto. Deus precisava que aquela igreja estivesse orando para que Pedro fosse liberto? Não. Deus ficou esperando a fé daquela igreja para libertar Pedro? Não. Deus tinha um propósito claro na vida de Pedro. E se não houvesse uma alma viva orando, ele libertaria Pedro, porque Deus não dependia das orações da igreja para cumprir com seu propósito na vida de Pedro. Eu tenho convicção disso. E aí eu entro de novo na minha dialética e na minha luta interior e dizendo: mas que bom que aquela igreja orou, como o texto bíblico diz, incessantemente, com fé, com devoção, e aí Deus agiu. Se Deus então não precisava da oração daquela igreja para libertar Pedro, por que Ele nos convida a dar como primeira resposta a oração? E aqui eu quero apresentar 3 possibilidades para você. Primeiro, dentro do segundo tópico, que é nos conecta ao agir de Deus. Por que a igreja primitiva fazia da oração a primeira resposta? Porque a oração nos conecta ao agir de Deus. E como na prática isso significa? Como na prática a oração nos conecta ao agir de Deus? Primeiro, quero fazer 3 sugestões para você. Primeiro, ao nos conectar com o agir de Deus, a oração diminui o peso que está sobre os nossos ombros.
diminui o peso que está sobre os nossos ombros. Você não precisa carregar o fardo que você carrega sozinho. Você não precisa carregar o fardo de uma notícia difícil sozinho. Você não precisa andar assustado e assombrado pelo imprevisto que aconteceu na sua vida e que aconteceu na sua história. Você não precisa andar assombrado pela porta de emprego que não se abre, pela cura que não chega, pelos relacionamentos que não são restaurados. Você não precisa disso. Deus, Ele te convida a participar dos feitos dEle, te convida a participar do que Ele tem realizado, te convida a participar do que Ele tem produzido. Então, a primeira sugestão que eu quero fazer a você, se conecte ao agir de Deus por meio da oração. Deixe Ele aliviar o peso. Deixe Ele tirar o peso que está sobre a sua vida, sobre os seus ombros, sobre a sua mente, sobre o seu sono, sobre as suas emoções. Deixe Ele aliviar. Coloque diante dEle, divida com Ele, coloque aos pés dEle. Entregue o cuidado da sua vida nas mãos dEle. Deixe Ele cuidar por você. Segundo, Ele me deixa participar da sua obra. Coisa incrível. Como é gostoso saber que ainda que eu seja limitado, ainda que eu não tenha a possibilidade de fazer algo grandioso, eu posso fazer por meio da oração, participando daquilo que Cristo Jesus, aquilo que Deus está fazendo. É o grande convite que Deus nos faz. Participe daquilo que eu estou realizando. Quando nós oramos e vemos as coisas acontecerem, nós nos sentimos participantes daquilo, não é verdade? Quando você ora por uma realidade, você ora então por uma situação, e você vê que a situação foi transformada, que a solução chegou, que a realidade foi mudada, você se sente o quê? Alegre por aquela situação. Eu estou vendo Deus agir, Deus está me usando, ou estou participando daquilo que Deus está fazendo. Traz alegria tremenda quando nós participamos da obra de Deus por meio da oração. Posso contar para vocês. Toda vez que eu faço um apelo e uma pessoa se converte dentro desse santuário, que alegria que eu sinto. E eu sei que não tem nada a ver comigo, não tem a ver com o meu jeito de pregar, não tem a ver com o que eu falei, não tem a ver com a minha espiritualidade, tem a ver porque um dia eu orei para que nesse santuário pessoas pudessem entregar as suas vidas e os seus corações a Jesus. E agora Deus está agindo e Ele está me deixando participar disso, porque um dia eu pedi. A grande questão é que muitas vezes nós oramos de manhã e chega à noite nós não nos lembramos mais do que oramos de manhã. E aí a gente não consegue fazer a conexão do que está acontecendo na minha vida com o que eu estou orando. O grande desafio para nós é entendermos isso. Não esqueça o que você tem orado, porque você só vai fazer as conexões quando você lembrar do que você tem orado. Por isso que alguns sugerem um diário de oração, e que você tenha que visitar esse diário de tempo em tempo. Então vamos pensar, alguma coisa que aconteceu essa semana, mas que você está orando há 3, 4, 5 meses atrás. Talvez aconteceu hoje e você nem lembra mais que você orou por isso há 5 meses atrás. Aí você não vai perceber o agir de Deus, não vai haver essa conexão, mas tudo o que acontece em nossas vidas, a partir daquele dia, é resultado da oração que estamos fazendo. Não porque nós movemos a mão de Deus, mas porque Deus está interessado com aquilo que nós estamos colocando diante dEle. Mas muitas vezes nós oramos de manhã, e se eu perguntar para você à noite, o que você orou essa manhã, talvez você não se lembre. E naquele mesmo dia, Deus já fez conexões reais com a sua oração. Naquele mesmo dia, num trânsito, numa visita, na conversa com o cliente, com o fornecedor, fechando um negócio, mandando uma mensagem, ali já tem conexões das orações que vocês fizeram, que nós fazemos. Porque Deus tem o prazer de nos envolver na sua obra. Deus tem prazer de nos envolver naquilo que Ele está realizando.
Deus tem prazer de nos envolver naquilo que Ele está fazendo. E nós perdemos a oportunidade de nos sentirmos envolvidos na obra de Deus, porque negligenciamos como primeira resposta a nossa vida de oração. Terceira sugestão. O que significa na prática, quando nós oramos, nós nos conectamos ao agir de Deus? Alinhamento de coração. Ah, como nós precisamos disso. Como nós precisamos que o nosso coração esteja alinhado com o de Deus. Quantas vezes talvez você já teve essa experiência de estar orando numa direção e começar orando numa direção e você terminar a oração numa outra direção, às vezes completamente oposta do que aquela que você estava orando, e você se sente confuso. Espera aí, Senhor, mas não era isso que eu estava orando. Era isso que eu estava orando. O que aconteceu naquele momento da sua história de oração? Deus alinhou o seu coração ao dele. E não tem nada mais lindo de vermos o agir de Deus em nossas vidas quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus. Onde eu tenho certeza que o que eu estou pedindo não é simplesmente resultado de um desejo meu, mas é orientação da parte de Deus. Eu creio de todo o coração porque minha vida é assim. E eu queria dividir isso com vocês. Eu não começo nenhuma oração sem ter a consciência de que se eu estou orando por lá é porque o Espírito Santo tem me impelido, me conduzido, me dirigido a fazer aquela oração. Porque da minha humanidade, de mim mesmo, eu jamais pararia para orar. Não é uma disciplina espiritual simples para mim. Eu tenho prazer na leitura bíblica, tenho prazer na oração, mas tenho um exercício difícil que é a oração. Então eu tenho certeza, todas as vezes que eu paro para orar, é o Espírito me constrangindo a orar. E aí é tempo de ouvir o que Ele quer que eu ore. Já contei essa história para você pelo menos uma vez. Me desculpa ser repetitivo. Talvez você não tenha ouvido ainda. Se você ouviu, me perdoe. Se você não ouviu ainda, então ouça. Quando eu penso nesse tema, que a oração ela tem a capacidade de alinhar o meu coração com o coração de Deus, fazendo com que aquilo que eu peço a Deus seja já a vontade dEle para a minha vida e não a minha vontade, eu me lembro da minha mãe. Minha mãe era especialista em alinhar o meu coração ao desejo dela. Minha mãe era especialista em fazer com que eu pedisse algo completamente convicto que era a minha vontade, mas eu estava pedindo exatamente o que ela queria que eu pedisse. Mamãe, quando era mais ou menos assim, mês de setembro, que eu me lembro, mês de outubro, ela começava a despertar os meus olhos para alguma publicidade que aparecia na televisão. Naquele tempo, né, na minha adolescência, na década de 80, na minha primeira infância, na década de 80, na década de 70, nós não tínhamos esse bombardeio que nós temos hoje de informação, de publicidade, de marketing. Era a televisão e o rádio, né? E eu sempre gostei muito de ouvir rádio. E a televisão e rádio. Era assim que a gente ficava sabendo das novidades. Então, quando era o mês de setembro, outubro, todo reclame, porque naquela época era reclame, né? Você é do tempo do reclame? Então, todo reclame que falava de algo que ela sabia que podia me dar dentro das condições financeiras dela, ela chamava a minha atenção. Olha, filho, olha que coisa bonita que está passando ali na TV. Então, vamos supor que naquele Natal, ela podia me dar uma bicicleta. Era o máximo que ela podia me dar. Já é um bom presente, né? Para a década de 70, né? Um bom presente. Ganhar uma Monarch era um sonho, né? Ganhar uma Monarch era um sonho. A Caloi, não, é Monarch que a gente quer, né? Uma empresa renomada. Então, toda vez que aparecia um reclame da Monarch, ela falava, filho, vem aqui ver. Olha que legal. Toda vez que no rádio passava algum reclame da Monarch, presta atenção nisso, filho. E aí ela ia me
alinhando. Ela ia alinhando o meu coração à condição financeira dela. Quando chegava no final de novembro, ela falava: filho, o que você quer ganhar de Natal? Qual era a resposta mágica do Fernando? Uma bicicleta, mamãe. Às vezes ela já tinha até comprado a bicicleta. Ou pelo menos já tinha economizado o dinheiro da bicicleta. Mas ela estava alinhando o meu coração ao coração dela. Deus faz isso. Deus está louco para alinhar o coração, o seu coração ao coração dele. O maior prazer em Deus é conceder os desejos do seu coração. Esse é o maior prazer de Deus. Então Ele não faz isso como manipulação. Ele faz isso para abençoar a sua vida e fortalecer a sua fé. Porque o maior prazer dele é atender um desejo que você tem. Então, o Espírito vai soprando algumas coisas no seu coração. O Espírito vai soprando alguns desejos que você sabe, mas por que agora eu só penso nisso? Por que agora eu só tenho inclinação para isso? É o Espírito soprando. Porque quando você lá no culto orar e pedir, Pai, me dê isso, Ele já está então com o pacote pronto. Já está nas mãos dos anjos, né? O seu setor de despacho, o seu setor de entrega. E os anjos já estavam prontinhos para entregar para você. E eles estavam assim, olha, o setor de logística do céu quer trabalhar. Ora logo, Fernando, ora logo. Seu coração está alinhado com Deus, ora. E aí quando você ora, os anjos do setor de logística do céu vibram e falam assim, está aí, meu filho. Deus mandou entregar. Mas para isso, a oração tem que ser a primeira resposta diante de desafios que a vida nos traz. Deus está alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Então lembre-se disso. A oração tem que ser para nós um fundamento. A oração é o convite que Deus nos faz para nos conectar à sua obra, aos milagres que Ele tem feito. E por último, vamos ler o versículo 12 até o versículo 17. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Novamente, havia um lugar de oração que costumeiramente a igreja primitiva se valia e os discípulos se valiam. Eu vou ler de novo porque é precioso esse versículo. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Ou seja, Pedro sai da prisão de maneira miraculosa e ele não tem dúvida de onde a igreja estava. Aparentemente era um lugar de comum acordo de se reunir, onde Pedro sabia que ia encontrar os seus pares. E ele então vai para este lugar. O lugar, o texto bíblico diz, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem. Talvez Pedro estivesse preocupado. Eu fico imaginando que foi um barulho grande, todo mundo festejando, batendo palma, gritando. E aí Pedro já ficou preocupado. Shhh. E se os homens escutam isso, vão me prender de novo. Shhh. Não faz barulho. Senão vai lascar para o meu lado. Vou ser preso de novo. Shhh. Calma. Mais ou menos isso foi o que aconteceu. E aí o texto bíblico diz, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou,
Anuncie isto a Tiago. Agora, não o que foi morto, não o irmão de João, mas esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que possivelmente era o pastor da igreja em Jerusalém. Anuncie isto a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Por que a oração tem que ser a primeira resposta de um cristão? Porque ela nos apresenta a graça de Deus. A oração nos apresenta o favor imerecido de Deus. A oração nos apresenta ao cuidado de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus. Ah, como é gostoso nós pensarmos nisso. E quando eu olho para esse texto, me recordo novamente de uma história. Conta-se que uma igreja que estava, quem sabe, lá no nordeste do Alagoas. Agora eu vou adaptar para a nossa realidade. Estava lá no nordeste do Alagoas, terra seca, árida, não dava nada, não tinha como plantar, não tinha como comer, não tinha como viver da terra, o gado já estava morrendo, todos raquíticos, porque não tinha pasto. E aquela igreja se reunia toda sexta-feira para orar e pedir que Deus mandasse chuva. Para orar e pedir que Deus mandasse chuva. E toda sexta-feira, naquela reunião de oração, tinha um menino. E aquele menino ia para a reunião de oração e ele levava capa de chuva e guarda-chuva. E ele foi uma vez com capa de chuva, vestida e com guarda-chuva. E foi para a reunião de oração, acabou a reunião de oração, todo mundo foi embora. E isso se repetiu durante muitas semanas, aquele menino ia com capa de chuva e guarda-chuva. Depois de algumas semanas, aquela igreja vendo a atitude daquele menino, aquela igreja ficou incomodada e talvez alguém mais audacioso levantou e falou assim: mas menino, nesse calor que nós estamos vivendo aqui no Nordeste, né, abafado, olha como está quente, você precisa vir para a reunião de oração de guarda-chuva e capa de chuva. Isso vai fazer mal para você. Por que você não vem com uma roupa mais confortável? Por que você não vem de bermuda? Por que você não vem de regata? Por que você vem desta forma? E aquele menino respondeu: porque eu creio naquilo que eu estou orando. E pode ser que ao final de uma oração, no final de uma reunião, eu tenha que voltar para casa debaixo de chuva. Parece que era mais ou menos isso que estava acontecendo com aquela igreja. Estava orando para que Pedro fosse liberto. E quando Pedro foi liberto, duvidaram que era Pedro. Duvidaram que Deus é capaz de derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Duvidaram que Deus é capaz de manifestar a sua graça sobre a nossa história. De apresentar a sua graça sobre a nossa história. Aqueles homens, eles não tinham a mínima possibilidade de cortar as correntes daquela prisão. Aqueles homens não tinham a mínima possibilidade de passarem pelos guardas que vigiavam Pedro. Aqueles homens não tinham a mínima possibilidade de invadir aquela prisão e abrir as celas daquela prisão. Aquilo só poderia acontecer pelo favor de Deus, pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus. E parece que muitas vezes é assim. Se de fato uma coisa acontece em que não houve o esforço humano, nós ficamos duvidando se de fato era para ter acontecido ou não. Nós ficamos perguntando de onde vem isso. Mas se nós estamos orando para que aquilo aconteça diante da impossibilidade do esforço humano, quando acontece nós não podemos duvidar. Mas aquela igreja, ela se sentia incapaz, ela se sentia impotente, ela se sentia derrotada, nesse sentido de que não tinha qualquer possibilidade, pelas mãos humanas, de Pedro sair daquela prisão. Por isso eles começaram a orar pelo sobrenatural acontecer em suas vidas. E quando o sobrenatural acontece, já que não veio pelas mãos do homem, a gente duvida. Não duvide da graça de Deus quando ela for derramada sobre a sua vida.
Não duvide da graça de Deus quando ela for entregue a você. Quando ela fizer parte da sua história. Quando ela mudar uma realidade. Não duvide. Creia que é Ele, já que pelas suas mãos aquilo não poderia acontecer. Já que pelo seu esforço não poderia acontecer. Aceite a graça, desfrute da graça, celebre a graça, se fortaleça na graça e não faça como aquela igreja do primeiro século fez. Mesmo sendo uma igreja que tinha como primeira resposta a oração, mostrando aqui a realidade do coração humano. Esta realidade do coração humano, onde nós temos uma tendência a sermos incrédulos e não crédulos, a sermos não crentes, mas a sempre estarmos duvidando daquilo que Deus tem feito. Na noite de hoje, eu quero convidar você a repensar qual tem sido a sua resposta diante das adversidades da vida, diante das surpresas da vida, diante dos imprevistos da vida. Qual tem sido a sua resposta? O que você diria para Deus na noite de hoje? O que você diria para Deus na noite de hoje? Você tem coragem de fazer da oração sua primeira resposta? Eu confesso a vocês que a minha tendência é buscar uma solução. É pensar em pessoas que possam me ajudar. É pensar em pessoas que possam agir diante da minha necessidade. Porque o meu coração é pragmático. Mas eu queria que você não cometesse o erro que eu cometo. Que você pudesse fazer da oração sua primeira resposta.